aqui acompanhando, né, Felipe? Movimentação importante, indicador importante para o mercado internacional, para o Brasil também. Dia aí de muita volatilidade, inclusive aqui no nosso Ibovespa, diante desta questão, deste resultado aí apresentando, frustrando as expectativas aos dividendos extraordinários, isso já trazendo grandes efeitos, né, impacto significativo para o ativo, para a Petrobras e o nosso giro do mercado. Mas vamos seguindo agora aqui na nossa programação. Chegou a hora da gente começar a nossa rodada de entrevistas, recebendo ela, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, aqui na programação da BMC News, num dia importante, Dia das Mulheres, por sinal. Seja sempre muito bem-vinda, Rafa. Feliz Dia das Mulheres para você. Parabéns, Paula. Feliz Dia das Mulheres aí para todas nós, guerreiras desse mercado financeiro, né? Exato, obrigada, Rafaela. Sempre um prazer falar contigo numa data. Ano passado, se eu não me engano, a gente também falou no dia 8 de março. Se eu não estiver enganada, acho que eu lembro bem da gente ter se cumprimentado nesse dia. Muito bom você estar aqui com a gente. Rafa, queria começar falando contigo um pouco ali sobre essa melhora na arrecadação do governo. Parece que trouxe Isso reflete ainda o quão elevado é o custo dessa dívida. Quais são as implicações disso para a sustentabilidade fiscal, a capacidade de fato do governo em conseguir gerenciar aí a sua dívida num médio e longo prazo? Acho que exatamente esse é o ponto, né? A gente de fato tem visto uma melhora na arrecadação de curto prazo. Obviamente que essa é uma boa notícia. A gente deve ter um déficit esse ano um pouco menor do que foi no ano passado, e mesmo tirando os precatórios, a gente viu no ano passado um déficit mais ou menos de 1,5% do PIB estrutural. Esse ano, pelas nossas contas, está próximo de 1%. Eu sei que o governo está comemorando antecipadamente uma melhora até um pouco maior. Vamos ver como sai o relatório, primeiro relatório bimestral do Tesouro agora em março, com a indicação de como estão as revisadas expectativas para as contas públicas esse ano. Alguns vazamentos indicam que o governo já fala de um déficit mais próximo de 30 bi. O mercado, a gente aqui tem algo mais próximo de 100 bi, mais próximo entre 0,8% e 1% de déficit do PIB para o ano. Então, existe ali ainda uma diferença, o governo está um pouco mais otimista. Mas, independente dessa diferença, mesmo de curto prazo, o governo está um pouco mais otimista que o mercado, claramente ainda existe uma preocupação muito grande com o médio e longo prazo. Boa parte dessa melhora esse ano na arrecadação são receitas pontuais, de medidas que foram aprovadas no ano passado, como o imposto de renda sobre os fundos fechados. Você teve uma antecipação sobre o estoque, que não se repete no próximo ano, entre algumas outras medidas, e por isso a gente continua com essa preocupação para o ajuste fiscal de 2025. O governo vai precisar continuar trabalhando em aumento de arrecadação, aumento de impostos. A gente sabe que vem aí a reforma do imposto de renda, provavelmente com um novo imposto sobre dividendo, para que o governo possa ter uma expectativa de melhora na arrecadação também para 2025, e a gente não vê nenhum alívio pelo lado do gasto, muito pelo contrário. O governo, tem uma outra ala do governo, né, que também se empolga com a arrecadação maior e quer crescer gasto. A gente vê que ainda continuam pressões ali, servidores querendo reajustes, e eu acho que esse é o ponto de atenção. E exatamente como você colocou, o custo da dívida está alto, não só o custo da dívida acumulado nos últimos 12 meses, né, a gente tem aí juros acumulados em 12 meses de quase 7 pontos percentuais do PIB, que leva a esse déficit nominal aí de 9. A gente vê os leilões do Tesouro, que continuam saindo com taxas bem salgadas, principalmente a taxa de juros real da NTN-B, aí de volta, próxima de 5,80. Isso sinaliza, sim, uma preocupação do mercado com o fiscal de longo prazo. Ô, Rafaela, você trouxe um ponto importante, né? Até a gente tem discutido muitas vezes, né, o que seria necessário, o quanto seria necessário uma reforma de fato administrativa ou algum, né, ali crivo em relação melhor nos gastos, mas vai ao contrário ali muito desta política atual. A gente até vê o próprio presidente Lula voltou a defender ontem, né, inclusive ali, a possibilidade de discutir esse limite de gastos com o Congresso, né? Isso porque ele está alegando aí, baseado nesta arrecadação maior,
melhor e a gente sabe aí de fato que parece que Congresso e Executivo têm esse ímpeto, inclusive ali por mais gastos. Essa melhora na arrecadação, né, de janeiro, de fevereiro, é argumento de fato para que o governo pense em levar ao Congresso esse tipo de discussão de aumento de gastos? Não, de forma alguma. A gente não tem espaço para mais gastos no orçamento. E mesmo porque parte dessa arrecadação, como eu falei, é pontual. O governo sempre faz gastos permanentes com uma arrecadação pontual. E é por isso que a gente chegou nesse déficit estrutural alto e nessa dívida crescente. Então, é voltar a cometer erros que a gente viu no passado. O que o governo deveria estar falando nesse momento é em rever gastos. E não só pela restrição orçamentária, mas também para melhorar as políticas públicas. A gente tem muitos gastos ineficientes hoje, principalmente gastos obrigatórios. O governo fala, por exemplo, no pente fino do INSS, do PPC, a própria revisão do cadastro do Bolsa Família, que vem sendo anunciada desde o ano passado e até então surtiu um efeito muito baixo. Então, a gente tem um gasto muito grande em políticas sociais, de transferência de renda, muitas ultrapassadas e antiquadas, e não se faz uma revisão disso. Então, você poderia ter um gasto de qualidade muito melhor. Então, o foco do governo deveria estar na qualidade do gasto, em refazer essa qualidade, refazer algumas das políticas de distribuição de renda, para que elas tenham mais efetividade, uma eficiência maior, muito mais do que simplesmente aumentar gastos, né? Então, a gente tem realmente um problema hoje, enfim, enraizado ali na política, onde tudo a gente soluciona com mais gastos. E talvez o trigger para essa fala ontem do presidente não tenha sido a melhora da arrecadação, mas sim as pesquisas nessa semana que mostraram queda de popularidade. Esse sim foi um trigger que pode ter acionado essa motivação do governo em querer aumentar gastos, né, para solucionar um problema de popularidade. Então, ao invés de entender, né, como que você pode melhorar a eficiência das políticas públicas, o governo simplesmente fala em mais gastos, e a gente sabe que a maior parte do mais gastos, né, de curto prazo é aumentos de salários de servidores, que trazem pouquíssimo ganho aí para a economia, do ponto de vista de produtividade, de eficiência, até de crescimento econômico mais sustentável. Então, a gente hoje não só não tem espaço no orçamento para mais gastos, a arrecadação cresce, mas de maneira ainda pontual, como a gente tem ainda gastos que poderiam ser revistos, e a gente vê pouco esforço do governo nesse momento, nesse sentido. E o quanto deste cenário, inclusive, pode acabar afetando aí negativamente essa percepção de risco por parte dos investidores? Eu acredito que já está nos preços. Hoje, principalmente quando você olha o cenário atual, né, esse juro real na NTN-B de 5,80, até as taxas pré-fixadas mais curtas, aí, precificando uma queda de Selic até 9,5. Quando você olha esse cenário, com o cenário atual de inflação, que é uma inflação em queda, você vê claramente que existe um grande prêmio de risco nos juros hoje no Brasil. Não faz sentido a gente ter uma inflação em queda. A gente não só teve uma inflação com uma queda maior do que se esperava para 2023, agora a gente está tendo uma inflação também indicando uma queda maior do que se esperava para 2024, com revisão de estimativas pelos economistas, enfim, até a taxa de inflação implícita, quem não gosta do Focus, outro dia eu fiz esse comentário, né, que o Focus também tem tido revisão para baixo de inflação, e alguém criticou, mas o Focus, isso e aquilo, mas se a gente vê a taxa implícita de mercado, implícita, né, nas curvas de juros, ela também está em queda, a taxa de inflação, ou seja, a gente tem um cenário de inflação, de dinâmica de inflação em queda no curto prazo, e nenhum reflexo nos juros, né? Faz pouco sentido. Se a inflação está em queda, a gente não precisa tantos juros na nossa economia. Então, eu acho que o que reflete nessa taxa de juros ainda muito elevada é esse risco do fiscal não se arranjar. Então, talvez 2024 seja um pouco melhor, mas a dúvida para 2025 e 2026, mais um ano de eleição com mais pressão. Eu acho que o mercado deixa claro nesse prêmio de juros que a gente vê atualmente que o risco fiscal ainda não está totalmente sob controle. Rafaela Vitória, muito bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Felipe Nascimento agora. Eu queria puxar um pouco desses riscos e dessas cautelas do mercado que você está muito bem citando com a Paula em relação ao próprio risco fiscal
e também, contrapartida, alguma melhora no ambiente, como você citou, né? A inflação mais para baixo, percepção de que a taxa de juros vai cair também, um cenário, a gente vê um crescimento econômico aqui no Brasil. E aí eu queria tentar linkar, né, com esse resultado da Petrobras que a gente viu hoje, né? Viu ontem, na verdade, está vendo as repercussões hoje. Investidor vendendo bastante Petrobras, né, com um pé atrás, com cautela, monitorando os riscos, também por conta de algum tipo de ingerência do governo. Economicamente falando, né, a percepção é que talvez a gente esteja num momento bom, importante e que poderia trazer um certo otimismo. Por outro lado, a gente tem essas outras questões relativas mais implicadas com o governo. Que relação que você faz? Como que você percebe esses dois momentos que a gente está passando, também na sustentabilidade de uma percepção do investidor de que a gente pode viver melhores momentos ao longo desse ano de 2024? Felipe, você colocou muito bem hoje o cenário que a gente vive, né? Então, de fato, a gente tem forças positivas na economia, sem dúvida alguma. Algumas delas vindo de fora, inclusive, quando a gente olha o desempenho da balança comercial brasileira, a gente vê como a nossa economia se beneficiou do cenário externo nos últimos anos. Obviamente também que a gente se beneficiou de um ganho de produção, de produtividade, tanto no agro quanto na indústria extrativa, né? As grandes indústrias que cresceram nos últimos anos, cresceram com a demanda externa, as exportações cresceram bastante, e isso contribuíram para o crescimento, em parte, né, para o crescimento do PIB, que a gente viu que surpreendeu aí nos últimos 2 anos. Isso é muito positivo, não só o volume é um volume significativo, mas os preços das commodities também são favoráveis. A gente não vive exatamente num boom de commodities, como a gente teve lá nos anos 2000, mas é um patamar de preços bastante favorável para a economia brasileira, para vários segmentos, vários setores da nossa economia, no agro e nas indústrias extrativas. Então, isso de fato é um momento positivo, e além disso, esse fluxo comercial, esse fluxo cambial que a gente tem por conta do comércio global também ajuda bastante a manter a nossa taxa de câmbio estável, que por sua vez controla a inflação. Então sim, a gente passa um bom momento econômico de crescimento. A gente tem também algumas variáveis domésticas que também são positivas, o crescimento dados que tiveram 1%, um crescimento de massa salarial hoje que roda ali próximo de 6%, então a gente está realmente num momento positivo da nossa economia. Há motivos para os investidores estarem relativamente animados. O investidor estrangeiro, ele fica ainda mais animado quando ele olha o Brasil em relação aos pares, por conta desses pontos positivos que eu ressaltei da nossa economia. Então a gente poderia, de fato, estar vivendo um momento até melhor do que a gente está. Acho que esse risco sobre a questão fiscal, ele ainda é uma nuvem negra ali que acaba atrapalhando um pouco, deixando esse prêmio de risco mais alto, impede até os investimentos de crescerem um pouco mais. Não só o risco fiscal, mas junto com o risco fiscal a gente tem o risco de novas medidas econômicas por parte do governo, as medidas parafiscais que atrapalham também o investimento no Brasil. Na medida que que o governo quer promover mais investimento público, ele pode atrapalhar o setor privado, por exemplo. Então isso acaba, na medida que ele quer arrecadar mais, ele também acaba desmotivando o investimento privado. Então, algumas das medidas que o governo vem aprovando ou levantando, né, ao longo do último ano e 2 meses desse novo mandato, também, não diria que afastam, mas eles fazem o investidor e o empresário parar um pouco para ver como vai ser, adiar investimentos, e por isso a gente não cresce tanto quanto a gente poderia estar crescendo nesse cenário mais positivo que você colocou, e colocou muito bem, né? Então, de fato, a gente poderia estar numa situação ainda melhor, mas eu ainda vejo uma desconfiança. A gente vê isso nos dados também, quando a gente olha os dados de confiança do empresário, do consumidor, ainda existe uma certa desconfiança no futuro, como que vai caminhar, para que lado que o governo vai caminhar, né? Principalmente porque o PT tem aquele histórico, ele teve bons anos, né, de responsabilidade fiscal e depois teve políticas de mais gastos que derrubaram a nossa economia. Então, hoje, toda vez que ele vai para o lado mais gastos, né, o investidor fala, opa, isso aqui não é bom. Na hora que ele volta para a responsabilidade fiscal, o investidor fala, isso pode ser um bom caminho. Então, assim, é o mesmo governo,
e às vezes a gente tem visões dispersas, né, de para onde a gente pode ir. Eu acho que isso sim afeta o humor do investidor nesse momento, e a gente não está tão bem quanto a gente poderia. Ô, Rafaela, mesmo nesse cenário, né, eu tenho lido e conversado com alguns economistas, alguns gestores, que dizem que o Brasil ainda, entre os emergentes, tem a maior capacidade de atrair os recursos, né, e é um dos melhores emergentes aí, mas não por méritos próprios, talvez por exclusão, né? Se for ver os demais emergentes ali com quem a gente concorre, a gente se sobressai em algum momento. Mesmo com esse cenário negativo, a gente ainda seria, por essa exclusão, o melhor ambiente para o investidor estrangeiro, quando, né, a gente tiver um cenário mais claro lá fora, porque a gente também depende da dinâmica, principalmente lá dos Estados Unidos, né? Esse é um outro fator, né? Acho que não só a gente, mas todos os emergentes dependem de uma dinâmica mais favorável nos Estados Unidos. Acho que o cenário melhorou no final do ano passado, na medida que você vê a inflação controlada, que você vê a economia realmente desaquecendo. Hoje o dado do payroll mostra. A linha é uma linha de desaquecimento, né? Ainda não tão rápido quanto se esperava, mas como o Fed falou essa semana, o próximo passo é uma queda de juros, né? Os juros serão cortados em breve, se vai ser exatamente em maio ou junho. Eu acho que essa pode ser uma dúvida mais de curto prazo, mas a tendência é a gente ter um alívio de juros na política monetária americana, e isso é bom para todos os emergentes. Na hora que você olha o Brasil em relação aos outros emergentes, o Brasil se destaca hoje pelo preço. Como eu falei, esse prêmio nos juros, né, ele impacta na Bolsa e acaba fazendo com que o Brasil fique, né, mais barato, vamos dizer assim, em relação à Indonésia, Índia, México, que já precificaram um pouco dessa melhora de cenário global que a gente teve ao longo do ano passado, uma melhora de cenário global para todos os emergentes, né, com o Fed sinalizando queda de juros, com as commodities num patamar atrativo. Então, essa melhora foi precificada em alguns países e ainda não foi precificada no Brasil. Então, por isso que o investidor estrangeiro hoje olha para o Brasil e ele vê o Brasil relativamente mais positivo que os seus pares, ou pelo menos mais barato, mas de fato com esses pontos positivos, como eu mencionei, uma balança comercial bastante robusta, caminhando aí próximo de zerar o déficit em conta corrente. Isso traz um grande alívio para o investidor estrangeiro. A gente pode ter um déficit fiscal, mas não tem um déficit significativo no conta corrente. Isso contribui bastante para reduzir o risco. E um outro ponto, né, eu acho que a gente tem muita crítica aqui internamente ao fiscal, mas os problemas fiscais do Brasil hoje não são tão diferentes do que outros países vivem pós-pandemia, né? Então, o nosso problema relativamente a outros países não é tão mais grave. Por isso, você acaba dando uma menor relevância do que a gente dá aqui internamente. Ô, Rafaela, e o que faltaria, então, na sua visão, né, diante dessa sua explicação em relação aí ao Brasil e aos seus pares, o que falta, talvez, aí, de fato, para que a nossa Bolsa consiga atingir aí todo o seu potencial? De fato, um pouco de consistência nos resultados. Na medida que o governo entrega eventual melhora fiscal, na medida que a gente caminha aí ao longo dos próximos meses e enxerga que o déficit esse ano vai ser menor que o do ano passado, por exemplo, isso pode trazer aí um alívio maior para os mercados, né, para as taxas de juros e, consequentemente, a Bolsa pode andar um pouco mais. Então, acho que falta um pouco mais de consistência aí nas entregas do governo para que o investidor ganhe um pouco mais de confiança no Brasil. Maravilha. Rafaela, quero agradecer. Sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação da BBC News. Obrigada por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.